Fala pessoal, estamos aqui com o Vinícius Milhome, que foi aprovado em primeiro lugar para auditor fiscal do ISS Catalão. E nós vamos ver aqui como foi a jornada dele, como é que ele estudava, o que é que ele acha que fez de certo, quais foram os erros e o que é que ele recomenda para vocês que estão se preparando aqui para a área fiscal. Vinícius, como é que você está, meu irmão? Primeiramente, parabéns pela sua aprovação. Excelente resultado, um dos primeiros concursos aqui, se preparando para a área fiscal e já cravou um primeiro lugar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Conta um pouquinho para a gente aí de você, Vinícius, quem é Vinícius, de onde veio, como é que era a rotina ali de preparação de estudos. Muito obrigado, Vinícius. Fala, Bruno, beleza? Eu que agradeço aí o convite, né, de estar compartilhando essa experiência aí com o pessoal, né? Sei que essa vida de concurseiro é complicada, é difícil, não é fácil, não, assim. E uma coisa que foi diferencial, assim, para mim foi poder, né, ver nos canais, no YouTube, assim, o depoimento de outras pessoas, né? Como as pessoas enfrentam essa situação. E eu agradeço aí o convite, tá? Como você falou aí, meu nome é Vinícius, né? Sou concurseiro, sou bancário também, né? E já sou empregado público, né? E embarquei aí novamente aí nessa, nessa jornada aí de concurso aí no final do ano passado. E agora, nesse ano aí, em março aí, eu consegui essa, para mim foi uma incrível aprovação aí, em primeiro lugar ali de catalão, né? E é isso. Tá, bacana. Já surgiu uma primeira dúvida aqui, tá, Vinícius? Assim, você hoje trabalha como bancário, então você tem que conciliar uma rotina juntando o trabalho, as obrigações do dia a dia e também nós temos os estudos para concurso que exigem muita dedicação. Como era a sua rotina? Como é que você se organizava para conciliar o trabalho e a preparação para o concurso de auditor do ISS Catalão? Isso é um grande desafio, né? Eu acho que a maioria aí do pessoal que estuda para essa área fiscal, né? Já é um pessoal que geralmente trabalha, né? A exceção aí de uns ou outros que não trabalham. Mas eu tive o que me ajudou muito. É que ano passado, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava 8 horas por dia, né? Antigamente, até que eu mudei de setor e passei a trabalhar aí às 6 horas, né? Então, eu saí da área ali gerencial, fui para a área operacional, né? Hoje eu sou analista e trabalho 6 horas por dia. Então, com essa mudança, eu consegui ajustar ali melhor minha rotina, né? Isso no meu caso específico, assim. Então, para mim, não tive muito, não foi um grande desafio, né? Por ter essa carga de horário ali diária menor, né? E aí, trabalhando essas 6 horas, eu tive um tempo ali durante o resto do dia para poder me preparar, mas eu sei muito bem o que que é essa rotina de trabalhar 8, 9, 10 horas no dia, assim como é mais difícil, assim. Então eu acabei tendo essa tranquilidade, uma certa tranquilidade, né? Acredito que 6 horas por dia ali você acaba tendo outras 18, tira as 8 de sono, você tem 10 horas ali no dia para poder trabalhar as suas coisas pessoais, você tem que fazer, né? A sobrevivência, sua alimentação, exercício físico, mas também deu um pouco ali também para me ajudar um tempo dedicado somente aos estudos, assim, né? Então, no começo, assim, dessa minha preparação, eu consegui maximizar muito bem esse tempo de estudo, assim, eu tive várias horas líquidas, assim, muito boas. Tá, bacana. Isso não foi tanta dificuldade então para você, beleza? É claro que eu sei que existe, você fica sacrificando ali muitas vezes um tempo de lazer, de estar com a família, de estar com as pessoas que nós gostamos, fazendo algo bacana para estudar. Mas se isso não foi um ponto de maior dificuldade, o que é que você considera então que foi, se você pudesse dizer, o que é que você achou que foi mais difícil na preparação? Tem alguma coisa que você disse, nossa, isso aqui me deu trabalho, isso foi difícil, sei lá, com relação à organização dos estudos, à preparação, o que é que você considera que foi a parte mais difícil aí dos seus estudos? Olha, o mais difícil mesmo foi realmente perceber que eu estava no caminho, né? Eu acho que no começo ali, como muita gente aí acaba enfrentando assim, foi muito. Eu estava muito perdido, né?
mesmo sem saber que eu estava perdido. Então eu achava que eu já tinha encontrado o caminho, só que eu fui ali nesse caminho estudando e eu não tinha muito bem o que eu precisava, assim, o caminho certinho para estar trilhando, assim, de uma forma melhor, né. E aí, junto com isso, acho que o desafio não em si a questão apenas do trabalho, mas em poder, igual você falou, tá sacrificando a vida social, você tá sacrificando ali momentos de lazer para você estar estudando, né. Então eu considero que eu sempre fui uma pessoa muito sociável, assim, com os amigos, sempre gostei muito de sair, e eu simplesmente quando eu comecei a estudar, eu sumi. Eu perdi o contato com muita gente, eu sumi da vida de muitas pessoas, né, e assim, acaba que diminui esse ciclo, né, de amizade e acaba não tem muito o que fazer, né, você não tem tempo suficiente para fazer tudo, né, como já tinha um trabalho, já tinha esse estudo, então ainda ter uma vida social ativa quando eu estava como eu estava acostumado a ter, não era viável. Né, então acho que o meu maior desafio foi abrir mão desse lado mais do lado social, assim, para poder estar conseguindo estudar. Bacana. Depois, no final, vou fazer uma pergunta relativa a isso, viu, Vinícius? Mas assim, vamos agora sobre a sua preparação, né? Ali como é que você estudava com relação à organização do planejamento, teoria, questões, revisões, se fez simulado. Vamos falar um pouco agora sobre preparação, que a galera gosta muito de saber como é que os aprovados estudaram, como é que os aprovados se prepararam, né? Vamos começar aqui pelo seu planejamento de estudos, como era a escolha das matérias que seriam prioridade, como é que foi a organização de todo o seu planejamento de estudos? Conta um pouco para a gente. Olha, no começo, vamos colocar aí no primeiro mês de estudo, parecia que eu estava atirando em tudo, né, não tinha planejamento. Então eu estava atirando para tudo quanto era lugar, para matéria, e fui direto querer fazer simulados do próprio estratégia, né, tem aquele simulado de reta final. Você faz o cadastro, depois tem um ranking, então eu já acho que no primeiro final de semana, assim, eu já fiz um simulado, que eu acho que foi para cidade no interior de São Paulo ali, São José do Rio Preto. E, assim, eu já vi que tinha muita coisa que eu não sabia, né, então acho que uma coisa favorável foi isso, porque eu logo no primeiro mês eu já percebi que era necessário eu traçar um planejamento, né. Eu tenho uma meta de estudo, eu saber o que que eu vou estar estudando. Então no começo eu não tinha esse preparo nenhum, né, e aí o meu primeiro passo ali importante que eu acho que foi de fato a assinatura do estratégia ali, o acesso ao conteúdo do estratégia, então dentro dele, né, eu já conseguia mapear uns concursos, e aí eu ia estudando por aquele concurso, aquelas matérias ali, né. Por exemplo, já coloquei lá São José do Rio Preto, então fui fazer, direito tributário, contabilidade geral, dentro do pós-edital, né. E aí um pouco depois, uns 2 foi dezembro, março, 3 meses depois, eu fiz a assinatura da mentoria, né, e aí é onde eu considero que foi o divisor de águas na minha preparação, né. Eu falo que o planejamento ele é muito importante, só que eu não sabia fazer esse planejamento. Eu não tinha condições de fazer por uma falta de conhecimento, uma falta de não sei, não sabia como que realmente os concursos, como que as bancas trabalhavam, qual que era a melhor matéria ali para eu começar, qual que são as mais importantes, qual que são os meus próprios gargalos também, eu não conhecia muito conteúdo, era muito novo para mim, né. Acho que a grande maioria, assim, auditoria, contabilidade, de uma forma assim, direito tributário, era tudo muito novo para mim, então não tinha como eu estar planejando o que que eu onde era melhor eu começar a estudar. Então, assim, a mentoria foi um divisor de águas que eu não precisei me planejar, né. Eu falo assim que eu me tornei um executor, né, do plano de estudos, né. E assim, a partir dessa execução aí, a gente vai aprendendo a lidar,
né? Então, de fato, foi um divisor de águas, assim, porque eu passei a maximizar o meu ganho com o estudo, assim, eu acredito, com a mentoria, né? Porque ele já justamente já vem esse plano do que estudar ali, da revisão, né, dos exercícios, e aí depois você faz uma revisão desses exercícios. Então, sem a mentoria, assim, eu não teria a menor condição de estar montando isso para mim, assim. Bacana, Vinícius, cara, bacana. Ah, você falou assim, era tudo novidade, né? Tributário, contabilidade. Só fala aí para o pessoal qual é a sua formação, Vinícius. Fala aí para a galera. Minha formação é em gestão financeira, né? Então, assim, eu tenho um pouco ali de administração, né? De básico, assim, de direito administrativo, direito constitucional, e o básico também de contabilidade, né? Mas aí a gente percebe que dentro dos concursos, assim, ele traz uma profundidade que muitas vezes assim, a gente não conhece, né? Mesmo que a minha área seja um pouco parecida, ainda fugiu um pouquinho assim, né? Mas, Bacana, bacana. Eu já vi, inclusive, conversando com os alunos, né, Vinícius? A gente vê, às vezes, o pessoal que é contador da contabilidade e quando começa a estudar para concurso, nossa, é totalmente diferente o dia a dia da contabilidade que a gente faz na prática ali no dia a dia do como é formado, como é cobrado no concurso, né? Como aquilo é exigido nas provas, então realmente tem algumas diferenças. Bacana. Vinícius, cara, dois pontos que são fundamentais para os concurseiros, assim, resolver questões e revisões. Esses dois aspectos são fundamentais, são importantíssimos, né? A gente não precisa nem explicar que isso é crucial. Se você pudesse trazer uma dica assim do que você mais achou interessante na resolução de questões, o que é que você traria de dicas sobre resolver questões? Se você preferir, como é que você fazia a resolução de questões? Conta aí um pouco para a gente sobre isso. olha, eu dividi a minha resolução de questões em dois tipos, né? O primeiro tipo, assim, é do próprio conteúdo do estratégia, né? Que eu acho que é um ambiente ali mais controlado, né? Do que a gente está aprendendo. Então, por exemplo, se eu estou lá na aula de direito tributário, se eu estou estudando sobre um imposto municipal, por exemplo, ali. E aí, ali no estratégia ali, você tem, na mentoria eu tive ali o acesso a um caderno de questões, né, do TEC, mas na própria apostila ali ele traz umas questões comentadas daquele assunto específico sem a gente fugir muito, né? Então, assim, isso eu acho que é muito importante para quem está começando, principalmente, para não se perder no conteúdo. Por exemplo, você está ali estudando o imposto municipal e por acaso tem uma questão que ele mistura, né? Mistura o imposto, mistura com algum processo administrativo, com outro imposto, né? E acaba ali a gente entendendo que a gente não sabe, mesmo acabando de ver aquele conteúdo. Então, no caderno, nos exercícios da apostila, ele tem esse controle, né? De você estar vendo questões ali relacionadas àquilo que você acabou de ver mesmo. E aí eu também, fora isso, eu também fazia exercícios, cadernos que eu fui criando no TEC, assim, também eu gosto porque ele traz a questão comentada ali. Então, mesmo que seja um assunto que eu não tenha visto ainda, né, ele traz a resolução e eu acho que isso traz um ganho também, assim, mas, assim, é de grande importância, assim, tá fazendo questões, né, e tá revisando esse conteúdo, porque senão se perde, né? Se eu vejo hoje e faço a questão hoje, eu já tenho um acerto muito bom. Se daqui um mês eu não tiver revisto nada assim, eu vou ter esquecido 80, 90% de tudo que eu estudei ali. Então, meu nível de acerto cai muito, né? Então, essas revisões aí são essenciais para a gente estar mantendo guardado assim o que a gente está aprendendo. Bacana, Vinícius. Então, assim, se eu entendi bem, primeiro, passava pelas questões do PDF, do material escrito do estratégia, como você falou, já estava em um ambiente Exato. controlado, né? O professor já fez uma curadoria de questões que são relativas realmente àquele assunto que você acabou de estudar. O que acontece, pessoal, é que quando nós vamos. Eu estou estudando pela primeira vez direito tributário, imagina, eu vim de uma área totalmente diferente, né? Eu sou dentista. Então, eu estava estudando a aula zero lá de tributos. Se eu fosse tentar buscar uma questão no sistema de questões, eu encontrava uma lá que tratava de tributos em algum item, mas no outro, na alternativa C, na alternativa D, poderia tratar sobre extinção do crédito tributário, que eu nunca tinha estudado.
e ali no PDF, não, ele já está mais consolidado o que realmente eu estudei naquela aula. E no momento seguinte, agora eu já conheço melhor a matéria, aí nós vamos para sistemas de questões que vão expandir ali, ampliar o nosso leque. Muito bacana. Vinícius, cara, essa dica é importante para os concurseiros. E sobre material teórico de revisão, você tinha ali, além de resolver questões, claro que é uma das principais formas que nós temos para revisar, você tinha algum resumo, mapa mental, o que é que você gostava de usar, ou revisava mais por questões mesmo? Como eram os meios que você utilizava para fazer essas revisões? Isso com o tempo eu fui separando por matéria, né, então tem matéria que eu tenho mais afinidade, então minhas revisões elas são também exercícios, né, essas que eu tenho mais uma facilidade, que eu entendo que elas são mais objetivas, assim, então eu acabo fazendo essa revisão pelos próprios exercícios, o que me trouxe um ganho, mas em compensação teve outras disciplinas que eu não consigo fazer dessa mesma forma, né. Então, quando eu vou já para direito constitucional, por exemplo, já é uma coisa que não tem como fazer uma revisão pelo caderno de questões, né. Então ali no direito constitucional eu já trabalho ali o próprio PDF do estratégia que tem, né, tem o mapa mental, então acho que vai muito pelo desenvolvimento que eu vou vendo em cada aula. Né, então no começo do direito constitucional, quando a gente estuda ali a hermenêutica, assim, essa questão da constitucionalidade, era muito difícil na minha cabeça, assim, era um conteúdo muito amplo e ao mesmo tempo quando é alguma coisa, ao mesmo tempo ele pode não ser aquilo, é difícil explicar. Mas por ter essa dificuldade, não tinha como revisar apenas nas questões, assim, então eu tinha que ir no material, eu ia no PDF, não dava para eu rever a aula de novo, mas eu ia no PDF e eu fui conseguindo melhorar ali um pouquinho, assim, né. Então depende Bacana. muito de cada aula, assim. Então, nos conteúdos que você tinha mais facilidade, prioridade ali na resolução de questões na As hora das revisões. questões. O que sentia um pouco mais de dificuldade, também resolvia a questão, mas recorria ali nos tópicos que não dominava tão bem ao material para retornar, para dar uma revisada, para fortalecer aquele assunto. Show de bola, Vinícius, bacana. Cara, e se você pudesse elencar um erro e um acerto que você cometeu aí e um acerto que foi bacana, você disse, não, isso me ajudou bastante. E o erro, nossa, se eu não tivesse feito isso, talvez eu teria ganhado tempo, talvez eu teria sido aprovado mais rápido. Teve algum erro e o que é que você considera aí o principal acerto da sua preparação? Vou começar pelos erros, né, os erros na verdade são diversos, né, tanto na nossa rotina, assim, como no nosso cuidado, na questão da nossa concentração, assim, então eu não que eu tenha errado muito, né, eu também não gosto muito de focar nos erros, assim, mas eu acho que um erro que é comum a todos, né, que passamos por essa fase de concurso, é justamente, chegar e nesse começo a gente tá meio perdido, assim, não é nem um erro, né, porque a gente chegou agora, então é comum, é normal a gente estar perdido, assim. E então com isso, o meu acerto foi eu ter investido realmente no material, né, principalmente, né, num bom material aí para eu estar estudando, e também na questão do planejamento, né, então a mentoria ela foi essencial, assim, para me ajudar a entender realmente a como fazer o meu planejamento, o que eu preciso estudar, então acho que isso foi um grande acerto, que é o do material e o planejamento, assim, de estudos. Tá, bacana. Você começa meio perdida, é realmente como você falou, não é nem que seja um erro, né? Mas acaba que no início ali, quando você está perdido, sem saber muito bem o que fazer, você acaba perdendo um tempinho. Mas realmente, você ter um bom material faz uma diferença absurda, né? Hoje em dia a gente usa com os alunos o material do Estratégia, que de fato disparado é o que mais tem aprovado. Então, para a galera que está nos assistindo aqui, recomendo, para quem está começando do zero, está buscando um bom material, pesquisa lá, foi por onde o Vinícius estudou. O material do Estratégia é bem bacana, vai ter lá material escrito, vídeo, aula, resumos, mapas mentais, enfim, simulados, tem tudo que você precisa para fazer uma boa preparação. E
Bacana demais, obrigado pelas palavras sobre a mentoria, Vinícius. Para quem tiver interesse, qualquer coisa, manda um WhatsApp, tem aí nosso WhatsApp que a gente vai ter o prazer de explicar como é que funciona e nós seguirmos juntos. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Vinícius, lá no início você disse o seguinte: nossa, Bruno, uma das principais dificuldades que eu tive foi justamente abrir mão da vida social, né? Porque você se afasta de alguns amigos, você acaba se escondendo mais, você some, né? Como você falou ali, você some. E eu queria saber de você o seguinte: esse preço é muito alto, vale a pena? Como é que foi aí depois da aprovação, do resultado? Como foi a sensação quando você viu ali o seu nome no Diário Oficial? E eu já vou aproveitando e me dando algumas perguntas, né? Se também você vai continuar estudando ou tá, agora estou de boa aqui no ISS Catalão, então fala um pouco para a gente aí disso. Não, com toda certeza vale a pena, com toda certeza, sem dúvida nenhuma, né, vale totalmente a pena, sim, de fato, durante o processo, né, ainda estou vivendo isso, né, então a gente abrir mão traz tem um custo, né, você está abrindo mão do seu social, você está abrindo mão da sua vida agora, né, por um futuro ali que a gente não tem certeza se a gente vai alcançar. Por mais focado que a gente esteja, por mais bem que a gente sinta que a gente está evoluindo, a gente não tem essa certeza, não é algo palpável, né. Então você meio que está trocando uma coisa, um estilo de vida por uma dúvida, né. Então assim, é muito arriscado, né. Por isso que eu acho que é muito importante, assim, a gente entender como que funciona esse processo de concurso, né, a gente está preparado para estar enfrentando tudo isso, para estar abrindo mão, para estar enfrentando, assim, as reprovações e concurso, que a gente fala de aprovação, mas quando a gente sai de uma prova que a gente foi muito mal, assim, é um sentimento muito ruim naquele dia, naquele momento, né. Mas assim, quando vem uma aprovação, quando você chega lá, se sai o resultado, se você vê seu nome, e eu vi meu nome em primeiro lugar, é uma sensação que eu até me arrepio aqui falando, é algo muito incrível, assim, e a gente vê como tudo valeu a pena, né, durante ali, não só o afastar de todo mundo, mas o sentimento que isso traz, porque muitas vezes na minha cabeça, eu tá em algum outro ambiente, assim, era como se eu estivesse perdendo tempo de estudar. Né, então eu comecei a gerar esse sentimento de que: "Olha, isso aqui não eu vou deixar de estudar para fazer isso?", né, era como se eu estivesse perdendo tempo com coisas, às vezes, até básicas, assim, né. Mas assim, a sensação é incrível, vale a pena demais, né. E puxando a outra pergunta aí, eu vou continuar estudando, né, eu confesso que a SS Catalão, assim, é uma cidade ali de médio porte, né, eu já pelo que eu pesquisei, é bem interessante, assim, a remuneração é muito boa, assim, do pessoal que está lá, mas eu acho que é um ambiente, por ser uma prefeitura ali, acho que vai acabar trabalhando posso acabar trabalhando em vários aspectos dentro da auditoria fiscal, né, e desde a arrecadação, a fiscalização, os processos administrativos, eu não sei ainda, não tenho nenhuma experiência, mas pelo que eu vejo, assim, do tamanho do quadro, assim, da prefeitura, imagino que todo mundo faça de tudo um pouco, né. Então vejo, isso como um bom caminho, assim, para o meu currículo, vai ser uma boa experiência também. Pode ser que eu fique lá, mas a princípio eu vou continuar estudando, tenho outros objetivos aí também, busco uns físicos considerados maiores aí, né, físico estadual, a Receita Federal, e é isso. Bacana, Vinícius. Então sigamos firmes na mentoria para esses próximos objetivos, né, meu irmão? Cara, eu sempre, quando estou conversando com a turma, Vinícius, com os nossos alunos aprovados, eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque realmente é um sacrifício grande que nós fazemos ali em estudar para concurso, né? Aconteceu a mesma coisa comigo, abri mão de muita coisa, você renuncia ali, você acorda um domingo pela manhã, às vezes você quer simplesmente dormir mais, ou sair para ir para um parque correr, ou ficar simplesmente deitado ali maratonando uma série na TV, mas você tem que levantar para ir para a batalha lá, para a labuta dos estudos para concurso, né? Eu sempre costumo dizer que o concurso
É um sacrifício que nós fazemos, temporário, mas que é sacrificante. E nós temos também o sofrimento. Eu gosto de comparar essas duas palavrinhas. Às vezes nós estamos sofrendo com alguma coisa na nossa vida. Eu estou insatisfeito com algo, seja minha remuneração, meu trabalho, queria ter uma melhor qualidade de vida, proporcionar algo melhor para os meus pais, para os meus filhos, para a minha família. E ambas as coisas aqui causam dor, né? Tanto esse sacrifício de estudar para concurso, como esse sofrimento de eu estar insatisfeito com alguma coisa aqui na minha vida atual. Só que esse sofrimento aqui, essa dor, se eu não fizer nada para mudar, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, vai estar do mesmo jeito, minha vida não vai mudar. Por outro lado, esse sacrifício aqui de eu abrir mão de algumas coisas, de eu renunciar, nesse exemplo que é clássico dos concurseiros, né? A vida social é um dos principais pontos que muitas vezes nós renunciamos, ou então diminui bastante, mas lá na frente nós vamos colher um fruto, se Deus quiser. Como você bem falou, é incerto, não tem como nós termos certeza de que nós vamos ser aprovados, e isso é angustiante, né? Isso muitas vezes dói, nossa, será que eu estou no caminho certo? Nossa, será que eu estou evoluindo? Será que vai chegar o meu dia? Mas é importante, pessoal, nós termos em mente, nós termos uma boa organização, um bom material, como o Vinícius falou, e focar no dia, né? Um passinho de cada vez. Não adianta a gente ficar pensando só lá na frente, senão a gente vai ser tomado aí pela ansiedade, pela angústia, e isso acaba atrapalhando os nossos estudos, né? Então, se Deus quiser, a galera que está aqui conosco também, acompanhando, vai aí se preparar, um passinho de cada vez, evoluindo todos os dias, como o pessoal gosta de falar, né? 1% todos os dias, aumentando um pouquinho ali todos. Quem dera se a gente aumentasse 1% todos os dias, hein, lá no percentual. Quando chega nos 75%, 80%, o negócio dá uma travada, mas Aham. seguindo firme, nós vamos continuar avançando e chegarmos às nossas aprovações, né? Vinícius, cara, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para a turma que está se preparando, para a gente encerrar aqui. O que é que você deixaria de mensagem para quem está começando a preparação agora, ou para quem já está na luta e está cansado? Eu sei que muitos concurseiros ali, às vezes, já vêm estudando há 1, 2, 3 anos, a batalha pesa, né? Dói, cansa. Às vezes, depois de reprovações, nós pensamos que nós não vamos ser capazes. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal. E, de antemão, já quero mais uma vez parabenizar pela sua aprovação, cara, muito bacana. Como você falou, a sensação de ver o nome em primeiro lugar deve ser indescritível. Eu passei alguns concursos, mas nunca cheguei ali a ver meu nome em primeiro lugar. No máximo que eu cheguei foi terceiro, né? No caso de analista tributário da Receita, mas deve, com certeza, ser uma sensação ainda mais diferenciada você ver seu nome em primeiro lugar. Então, parabéns mais uma vez e passo para você aqui para deixar uma mensagem para a galera que está nessa batalha do mundo dos concursos. Cara, muito obrigado aí, professor, pelas palavras, né? E eu vou aproveitar esse momento para falar uma coisa que você trouxe e eu não tinha trazido também, né? Que é essa questão da ansiedade, da insatisfação, né? Com o momento que a gente está. Então, acho que meu passo inicial para voltar a estudar para concurso foi justamente uma insatisfação que eu estava tendo na minha vida profissional, né? E isso, ao mesmo tempo que foi o meu motor ali, a minha motivação, ao mesmo tempo foi a minha ansiedade também, porque a gente quer sair desse ambiente. Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, quando a gente quer uma mudança a gente quer sair disso. Ninguém quer ficar insatisfeito, né? Ninguém acomodado ali no ambiente de trabalho, né? E se não tá legal, a gente quer mudar isso, né? E aí a gente quer a mudança muito para agora, né? Muito para pro quer colher isso logo, né? E querendo ou não, a aprovação, principalmente numa área, né, tão concorrida como a área fiscal, a gente tem que saber que é uma preparação para a vida, né? É um plano de vida, de fato, assim, né? É algo que você vai se planejar, porque você vai mudar a sua vida toda, né. Você não está planejando para você fazer um passeio na semana que vem. Você não está planejando uma viagem, você está planejando algo que vai transformar a sua vida completamente. Então ter isso, bem encaixado na nossa cabeça, assim, ter essa visão, assim, eu acho que é muito importante para a gente tentar reduzir essa ansiedade, né, que é comum, acho que todo mundo vai enfrentar, então a gente ter essa na nossa cabeça que é algo que demanda tempo,
né? A gente vê a grande maioria da gente está estudando assim, estamos há anos estudando, né? Se preparando para os principais físicos aí, então 2, 3, 5 anos, às vezes próximo a 10 anos, né? Então é uma preparação de longo prazo. Não tem como você entrar assim, é muita exceção da exceção da exceção. Você entrar e você com pouco tempo assim, você já conseguiu colher aquilo que você está planejando. Então o recado que eu deixo é esse, né? De saber definir o que a gente quer, né? E ter a nossa consciência que é algo que vai demorar. Então a gente tentar ter um controle ali sobre a ansiedade, continuar acreditando, continuar firme, que seguindo o caminho, uma coisa é certa, a aprovação ela vem, né? Bacana, Vinícius, cara, que legal. Muito obrigado pelas palavras, pela mensagem para o pessoal, a galera que chegou aqui até ao final desse vídeo. Muito obrigado também. Deixa aí seu like, sua curtida, fique inscrito aqui no canal para você não perder aqui os nossos próximos vídeos, né? Nossas próximas conversas, bate-papo aqui com os alunos, que a gente sempre extrai coisa bem bacana para ajudar, para motivar essa galera que está aqui na batalha também. Foi um dos pontos que você falou lá no início, né? Que você gostava de ver depoimentos de outros alunos para até Sim. como forma de motivação também. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Valeu demais. Com certeza o pessoal vai tirar boas ideias daqui e motivação para se preparar aqui para os concursos públicos, tá certo? Um forte Eu que abraço agradeço aí. e até a próxima, meu irmão. Valeu demais. Se Deus quiser, nós vamos bater papo ainda sobre aprovações em outros concursos. Valeu, Quem Vinícius. sabe aí, colegas da Receita, né? Valeu, Se Bruno. Um Deus quiser, meu abraço aí. irmão. Estamos na torcida aqui e na luta. Um abração. Valeu, hein? Falou.